A Páscoa está ligada ao sofrimento e o alívio dele. Como declara em Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9, disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Diante disso, Deus manifestou seu grande poder ali no Egito e levou Faraó a libertar o povo depois de um profundo sofrimento para Faraó e também para todas as famílias do Egito ao perderem os seus primogênitos. Essa leitura também riquíssima está em Êxodo capítulo 12, do 29 até o versículo 33, que diz assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Ao saírem do Egito, os 40 anos pelo deserto foi marcado também por grande sofrimento, e muitos morreram desejosos de chegar até a terra prometida, inclusive o próprio libertador, que foi Moisés. Poderíamos parar por aqui e a narrativa seria concluída com lágrimas, não fosse o próprio Deus intervir na história da humanidade, enviando agora o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, e esse Cordeiro trocar todo o sofrimento, toda dor, toda decepção, todo luto, toda tristeza por esperança, cura e salvação. As palavras de Jesus em João, capítulo 16, 33, ele vai dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós sabemos que assim como Jesus venceu o mundo, nós venceremos também não só o mundo, mas venceremos também todo sofrimento, toda dor, toda apatia, todo desânimo, toda angústia. Seremos mais que vencedores naquele que deu a sua vida, trocou a sua vida para que nós pudéssemos não só vencer o mundo, como vencer também todo o nível de sofrimento pelo qual nós temos passado. Eu não sei como você lida com o sofrimento, mas o sofrimento é um aliado para nos amadurecer, nos fortalecer e nos ajudar a avançar na nossa dependência e no nosso relacionamento com Deus. Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, ele vai concluir a história da humanidade, declarando: olha bem o que a palavra do nosso Deus traz para nos encorajar nesse dia, para nos fortalecer nesse dia, nessa meditação, onde quer que você esteja. Não sei como você está, se você está enfermo, se você está desanimado, se você está aperreado, como a gente diz aqui no Nordeste, mas seja qual tenha sido ou qual seja a situação pelo qual você esteja vivendo, a palavra do nosso Deus aqui já praticamente concluindo a história da humanidade, vai dizer, vai declarar em Apocalipse 21, 4, que Deus limpará
dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Quando olhamos para o sofrimento que Jesus teve durante o seu nascimento, o seu desenvolvimento humano, o seu ministério, a conclusão do seu ministério foi se oferecendo para tirar o pecado do mundo, trocar todo o sofrimento por esperança e salvação para as nossas vidas, como eu já falei anteriormente. E Jesus, então, fecha a história, não na cruz, mas quando ele ressuscita ao terceiro dia. Então, todo sofrimento será vencido pelo poder eterno do nosso Deus, quando ele fechar a história, concluir a história e enxugará dos nossos olhos todo o sentimento de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, qualquer que seja ela. Então, há esperança para nós. Onde quer que você esteja, nesse instante, traga à sua memória o que pode te dar esperança. E o que pode nos dar esperança nessa reflexão é que o nosso Deus não dorme e Ele cumpre as suas promessas, e nós podemos então nos alimentar da certeza de que a Páscoa não termina na cruz, a Páscoa termina na ressurreição do terceiro dia, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venceu a morte, venceu o sofrimento, venceu todas as coisas, e com ele nós venceremos também, porque vitorioso é e vitorioso seremos sempre por causa do seu eterno poder. Então a Páscoa está permeada de sofrimento, mas ela conclui a história da humanidade com alegria, com cânticos e com a frase: Ele vive e viverá para sempre. Amém. Eu desejo uma ótima reflexão e que essa palavra anime o nosso coração a aguardar a ressurreição dos mortos e a nossa vitória completa em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu para nos garantir e ressuscitou para nos dar grande vitória. Amém.